Eu quero que tu diga em voz alta agora uma frase: Deus é amor. E tu já deve ter dito isso muitas vezes, seja numa oração, numa música. É uma frase pronta, né? E muitas vezes ela chega para nós em momentos desafiadores. Agora eu quero te perguntar alguma coisa simples, mas muito profunda. Quando foi a última vez que essa frase realmente teve um peso dentro de ti? Não como uma repetição, e sim como uma revelação. Porque existe algo que acontece quando as palavras elas são muito repetidas. Elas vão ficando comuns, elas vão perdendo o impacto. E quando isso acontece, a gente continua falando a frase, mas para de sentir o que realmente ela significa. E Deus é amor. Pode ter virado isso para ti. Uma frase correta, mas sem encontro. E hoje a gente vai abrir mais uma vez isso. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, senhores, nós vamos respirar fundo, porque ao longo dessa semana nós estamos entrando em contato com algumas consciências, para alguns talvez mais leves, para outros um pouco mais desafiadora. Mas nós estamos desconstruindo em muitos de vocês, inclusive também aqui, né? Imagens que nós carregamos acerca de Deus. E hoje nós vamos tocar em uma palavra que talvez ela seja a mais repetida em toda a fé cristã. E ao mesmo tempo também uma das menos sentidas. Esse é o episódio 5 da série Conhecendo o Deus em que eu creio. E a pergunta de hoje é: e se a palavra que tu mais usou sobre Deus for a que tu menos entendeu? Queridão, queridona, existe uma confusão muito silenciosa que molda a maneira como a gente entende Deus. A confusão é entre amor e sentimento. Para a maioria das pessoas, amor é o que se sente. É calor, é emoção, é presença, é proximidade. E isso funciona bem quando nós estamos falando de afeto humano. Mas quando tu aplica isso em Deus, algo começa a distorcer. Porque se o amor é sentimento e o amor, né, a emoção oscila, entre o amor de Deus também pareceria oscilar. E sem perceber, tu começa a viver assim. Quando tu está bem, sente que Deus te ama. Quando tu erra, sente que o amor diminuiu. Quando tá distante, sente que ele se afastou. Quando tá em crise, sente que ele mudou. Tu começa a medir o amor de Deus pela instabilidade emocional da tua experiência. E isso nunca foi uma régua justa. O amor na linguagem bíblica não começa como sentimento, ele começa como uma aliança, como escolha, como um compromisso, como permanência, não algo que depende da tua estabilidade emocional, nem do teu desempenho. E isso muda completamente a maneira como tu te vê diante de Deus. Porque se o amor fosse um sentimento, ele poderia mudar conforme tu muda. Mas se o amor é a aliança, então ele permanece mesmo quando tu oscila. Mesmo quando tu falha, mesmo quando tu te afasta, mesmo quando tu não sente nada. E isso não é uma ideia abstrata. A Bíblia mostra isso de uma maneira muito concreta. O livro de Oséias, um dos textos mais desconfortáveis das Escrituras. Deus manda o profeta Oséias se casar com uma mulher chamada Gomer. E ela é infiel, repetidamente. Ela se afasta, se perde, ela volta para os caminhos que a afastam da aliança. E ainda assim Deus diz assim: vai outra vez, ama de novo. E Oséias obedece. Ele vai lá, resgata ela, ele a compra de volta, ele paga um preço por trazer ela novamente para perto dele.
E isso não é um amor que reage à performance, é um amor que persiste além da quebra. Um amor que não desiste quando o outro falha na aliança. E esse é o retrato de que a Bíblia está tentando nos ensinar sobre o amor de Deus. Então vamos lá. Se amor é sentimento, tu vive tentando não perder ele, fazer de tudo para não perder. Mas se o amor é aliança, tu começa a perceber algo diferente, entende? Tu não precisa mais ficar conquistando esse amor todos os dias. Tu precisa aprender a receber ele, mesmo quando tu não sente, mesmo quando tu não entende, mesmo quando tu acha que não merece. E talvez essa seja uma das maiores mudanças internas da fé. Sair da lógica do merecimento emocional e entrar na lógica da permanência da aliança. Vamos de novo para as escrituras. Oséia 2,14. Eu a atrairei e a levarei ao deserto, e ali lhe falarei ao coração. Olha só, eu falo bastante de deserto aqui, né? E eu trago para vocês essa consciência. Deserto não é punição. É um lugar de reencontro. Grava isso nessa cabecinha abençoada. Nós não somos punidos, certo? Lugar, o deserto é um lugar onde tudo o que nós sustentamos por aparência cai. E nele, meu amor, grava isso, tá? Vai sobrar só o essencial. E é ali, exatamente ali, que Deus vai conversar no teu coraçãozinho. Não vai ser no lugar da performance, vai ser no lugar da verdade. Deus é amor. Isso não é uma frase emocional. Isso é uma realidade de aliança. Não é um sentimento que varia. É uma escolha que permanece. É um amor que vai atrás, que resgata, que insiste, que permanece. Mesmo quando tu não sente nada, mesmo quando tu te afasta, mesmo quando tu não consegue nem corresponder. Então hoje eu quero te convidar a 3 movimentos. Percepção. Quando tu diz Deus me ama, isso pesa em ti ou já virou automático? Vamos acessar consciências aqui. Em quais momentos tu sente que esse amor muda? Quando tu acerta, quando tu erra, quando tu te afasta. E aqui nós vamos acessar as tuas percepções acerca disso, tá? Então aqui a gente está olhando para nós. Ele é totalmente estável. Vamos aqui nos reconhecer instáveis frente ao mestre. E eu quero que no final que exista um reencontro. Eu quero que tu escreva assim: se o amor de Deus não depende do que eu sinto ou eu faço, o que isso muda em mim? E aqui, queridão, queridona, eu quero que tu perceba quantas coisas tu já alimentou que eram totalmente humanas e não do mestre. Eu falo muito que Jesus deveria ser, na grande maioria das vezes, aliás, não, corrigindo aqui, ele deveria ser, em todas as vezes, o nosso maior influencer. Ele sim deveria ser o top influencer do mundo. Imaginou Jesus tendo um podcast? Olha, eu acho que eu assistiria o tempo inteiro. E quando eu parto desse princípio de colocar ele no centro, para que eu viva no centro da vontade dele, me relacionando de maneira íntima com ele, reconhecendo que ele é amor. Todas as inseguranças, todos os medos, todos os desafios, eles vão caindo por terra. E é interessante que nós vamos percebendo nas escrituras, né, nas passagens da Bíblia, enfim, eu trouxe Oséias aqui, mas como eu disse, né, que foi o spoilerzinho ontem desse episódio, amor é uma das palavras mais citadas na Bíblia. Só que ela é quase clichê.
Tu entende que as coisas mais fundamentais da vida, amor, nos mover por amor, receber amor, nem faz a gente arrepiar mais, nem faz a gente aquecer a mãozinha mais, o coraçãozinho, né? Eu aqui carrego, né, o coração incendiado para lembrar que o meu coração precisa estar pegando fogo o tempo inteiro. Então, meu amor de verdade, tá? Eu quero que hoje, porque reconhecer o amor dele em qualquer situação, da mais bonita à mais feia. Eu acho que esse é o ponto aqui. Então, olha a passagem, né? Oséias não desistiu da mulher. Ele sabia que existia um propósito por aquilo. E aqui eu quero trazer essa conversa para o nosso contexto, tá? Para esse momento, não dá para distorcer. E ampliar também, né? Muita... Enfim. Então, é aquela coisa assim, Deus, e lembrando, né, que tudo que tem aqui é muito metafórico, é muito. Eu acho que Jesus é legal porque quando a gente vai lendo algumas coisas, principalmente lá do Novo Testamento, né? Ele é um contador de histórias, né? Porque ele sabe que ao ouvir histórias a gente consegue fazer uma percepção mais ampla dos conceitos que ele quer nos trazer. Então, quando a gente faz a leitura de algumas passagens, principalmente do Antigo Testamento, elas não são passagens, elas são passagens históricas, né? Mas elas trazem consciências que não são literais, elas são muito amplas. Então, quando tu lê essa passagem, né? Então, Osés foi traído repetidamente, e mesmo assim ele não desistiu. Então, que amor é esse, né? Agora eu lembrei daquela música, né? Que amor é esse? Graça incalculável. Nossa, agora chegou a mim. Que é aquele amor que constrange, né? Quando a gente entra em contato com o amor de Deus, é isso, é um amor que constrange. Nada que nós possamos fazer vai nos colocar à altura deste amor. E é isso, é a parte mais maluca. Graça merecida. Meu amor, entre em contato com isso hoje. Percebe e começa a fazer uma distinção entre a cabeça cabeçuda aqui, que pinta Deus como um punidor, como as nossas figuras de autoridade, as nossas dores e feridas, porque realmente Ele é. Deus é amor, tá? Vamos à nossa oração? Pai, perdoa a gente por ter esvaziado a palavra amor, por ter transformado o que é eterno em algo instável dentro de nós. Nos ensina, Pai, a receber de novo. Não um amor que depende da performance, mas um amor que permanece, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando falhamos. Que esse amor volte a pesar dentro de nós. Em teu santo nome, Pai. Amém. Queridão, queridona, tu não precisa mais tentar merecer o amor de Deus, mas talvez precise reaprender a receber. Sem filtro, sem controle, sem medo, porque esse amor não começa em ti. Ele permanece apesar de ti. Mesmo podia fazer tudo errado. E essa é a parte mais fantástica. Meu amor, se tu chegou até aqui, se essa reflexão falou no teu coração, compartilha com alguém que também precisa reencontrar essa verdade. E se tu sente que está no momento de olhar mais profundo para si, compreender as tuas histórias, os teus contextos e fortalecer a tua conexão com Deus, eu te convido a me acompanhar também no Instagram, @GraceKondofer, através da terapia integrativa sistêmica, do Reiki, das constelações. Eu ajudo pessoas a desenvolver consciência, cura emocional e uma espiritualidade viva. Todos os dias aqui às 7h07. Lembra de curtir, comentar e compartilhar? É dessa maneira que tu contribui para que esse podcast, para que essa simples pessoa aqui siga expandindo. Certo? Te espero amanhã às 7h07. Fica bem. Beijo!